Vamos para mais um relato do dia 5 de junho de 2025, uma quinta-feira. Eu cheguei, na verdade, quando eu estava indo, eu comecei a sentir uma emoção muito grande. Eu já fui a caminho, né, da casa de oração, eu já fui chorando muito. Aí eu cheguei lá, aí entrei, me troquei, e quando eu cheguei lá, o mestre estava no congá e me veio antes, né, para eu deitar lá no chão e ficar em concentração. Mas como eu estava sem minha espada, que é um pano, né, que a gente usa, eu eu não deitei, mas na verdade eu nem deitei porque eu não tinha espada e também não tinha espaço. Quando eu cheguei lá, eu cheguei na frente do congá, né, na sala que é o congá. O mestre estava deitado no chão, bem no meio assim, e E eu já achei engraçado, porque teve outra vez que eu tive essa intuição de chegar lá e deitar no chão, e quando eu cheguei lá ele já estava lá, eu deitei do lado dele. E aí tava a companheira dele também estava sentada no chão, estava deitada no chão, e os médicos estavam todos sentados em volta, né, pelos puff que fica lá dentro. E aí eu sentei assim próximo da cabeça dele, que tinha um puff lá, daí eu sentei lá. E me veio de ficar mais próxima dele, né? Que nem no caso era pra eu deitar do lado dele. Aí como eu não tinha minha espada, porque geralmente tem que forrar no chão e deitar em cima, né? Mas e não tinha espaço, eu ia deitar no chão mesmo, mas não tinha espaço, que eu me via que eu tinha ficado do lado dele. Eu sentei bem em cima, assim, que ele tava encostado próximo, assim, da parede, assim. Aí eu sentei do ladinho, relando na parede e abaixei, assim, fiquei assim, ó. E no que eu fiquei assim, me veio essa emoção muito forte de novo, eu fiquei chorando muito lá. E aí teve um momento que eu senti que ele pegou no meu pé, que eu tava encolhidinha, né? Ele segurou no meu pé e ficou lá segurando no meu pé. Mas me viu uma emoção muito forte. E aí teve um momento que daí aí eu me levantei, fui lavar meu rosto, né? E aí pediram para todo mundo entrar no congá. E eu entrei. Aí já tava uma entidade lá, né? A entidade já estava lá, a entidade do mestre, né? Tava lá em terra. E E aí ele tava com o cajado dele. E ele segurando o cajado, ele pediu para todo mundo ficar em círculo, né? E segurar no cajado. Fez uma oração, cantamos um ponto de Oxalá, bem bonito, que eu nem conhecia. Tô aprendendo alguns pontos. Bem bonito. E teve um momento que a entidade falou bem assim: para todo mundo soltar, só um médium vai ficar segurando. E já veio na minha intuição rapidamente que seria eu, né? Mas aí eu peguei, aí eu fiquei pensando, será que vai ser? Mas já tinham vindo, eu ia segurar, eu ia ficar firme segurando. Só que quando ele falou assim, ele falou, pode soltar. Quando ele falou, os médiums, eu não sei porque o que aconteceu, porque na hora eu senti uma vibração muito forte que eu abaixei, assim, que como se comprimisse o meu corpo. E aí eu abaixei e continuei segurando o cajado. E aí os médios todos soltaram. Eu senti que tinha alguém segurando, não sei quem era, mas tinha alguém segurando. Não sei se queria segurar, mas eu sentia que tinha que ser eu, né? E aí eu fiquei segurando. Aí não sei se o médico ficou com medo de cair, ou se era o médico, se era. Não, o mestre não era, a entidade não era, porque ele soltou só primeiro, e daí todo mundo ficou segurando, só nós médiums, e aí ele falou que só um ia ficar segurando. E aí já me veio a intuição que era eu, só que eu senti a vibração, acho que não sei se era para demonstrar para os outros médios que seria eu para segurar, né? E aí me veio uma vibração, eu abaixei assim, mas segurando o cajado. Eu senti que tinha alguém segurando, que eu via que ficava meio que balançando, puxando para algum lado. Aí eu senti que a pessoa que estava segurando soltou, daí eu fiquei segurando e abaixada, sentindo uma vibração. E aí eu me levantei, um momento que eu senti que foi amenizando a vibração que passa pelo meu corpo. E aí eu me levantei. Aí quando eu me levantei, a entidade, né, se aproximou de mim, ele tocou em mim, ele toca assim na minha testa, toca aqui no meu ombro. E ele falou que hoje é o início. E aí eu fiquei me questionando, o início de quê? Ele falou que seria o meu início, seria o início. E
eu fiquei com aquilo na cabeça, né? O início. Eu falei, será que eu vou incorporar? Meu pai do céu, será que eu vou incorporar? Fiquei pensando, meu Deus do céu. E eu tento manter a mente limpa para não atrapalhar. Eu falei, o início, será que eu vou começar a incorporar hoje? Aí eu falei, já ferrou, porque quem fez isso na minha cabeça, aí você fica, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu corro? Eu corro, eu pulo, eu rolo, sabe? Aí eu tento manter sempre a calma para compreender. Aí eu mantive a calma e eu não me lembro as coisas que ele falou, eu tenho um negócio que, ui, eu não consigo me lembrar, dá vontade de levar um gravador lá. Eu não consigo me lembrar, não sei se não é um momento de eu guardar essas informações ou se é a minha cabeça que é atormentada e não consegue gravar as coisas. Mas o que gravou em mim foi que hoje era o início. E ele falou que é para eu continuar confiante, ter confiança, o que vem na minha cabeça para ser feito que eu faça, não tenha medo. Ele sempre fala assim, não tenha medo, as entidades me ensinam muito lá. O que vem da luz, vem de Jesus Cristo, por permissão de Jesus Cristo, então não tenha medo, confia no processo, o que tiver que fazer, faça, se tiver que sair para ir pegar alguma erva, vai e faz, não tenha medo. Eles sempre falam assim para mim, confia no que eu estou fazendo. Que ele fala que tem toda uma espiritualidade por ali, a que me acompanha, e toda a espiritualidade da casa, que vão, né, me proteger nesse momento, e proteger todos que estão lá, né. E aí nisso foi pedido para que os médiuns que ia a fazer a abertura, né, da sessão fossem lá para frente, e depois só ficou eu e ele, eu não me lembro. Eu acho que só ficou eu e ele. Foi bem recente, tem o quê? 3 dias. E eu já tô falando que eu não me lembro, ó, para tu ver. Enfim, aí ficou nós dois. Eu não sei se tinha mais um, não me lembro. Se tinha mais um médium lá no Congá e todos foram lá pra frente. E aí ele olhou pra mim e fez assim, pra gente ir. Aí eu fui. Aí lá na frente ele ficou segurando minha mão. Ele segurou a mão, aí mais uma médium tava segurando. Ficou 3. E eles apresentando e nós 3 no meio, assim, na frente dos consulentes, que tava tudo sentadinho, né? E lá ele ficou um tempão, ele pediu uns pontos, ele puxou uns pontos, né? Ele dá a primeira palavra e a pessoa, o médium, né, começa a puxar e todo mundo canta. Os consulentes, todo mundo. Ficamos um bom tempo lá, ele segurando minha mão, segurava minha cabeça, segurava minha mão. Daí depois eu voltei pra roda, né, pro círculo que fica assim em C, né? Fiquei lá, Aí nisso a gente entrou, né, para esse círculo e aí ele puxou umas pessoas, uns médiums para ficar na frente de uma fileira de consulente e outro para ficar em outra parte que tinha outra parte de no outro lado outros consulentes sentados. E aí ficou os médios tudo assim, levantando as mãos, de mãos assim, para dar um passe, né, um passe coletivo. Aí a gente ficou um tempo lá, demos passe coletivo. Aí aí ele falou que já ele toca na gente e faz assim, que a gente já pode sair, um por um. A gente saiu e voltou para nossa posição inicial lá na frente, né, de frente para todos os consulentes. Aí nisso ele pediu para colocar uma mesinha, que a gente tem lá uma mesinha bem alta, pequena assim, que tava com as águas, fica com 2 vidros assim com água. Aí ele chamou alguns consulentes para ficar em volta dessa água e fluidificar a água. Aí ficou um bom tempo lá, um bom tempo. Aí teve uma consulente que ela irradiou no momento que ela tava fluidificando a água. Aí ele pegou minha mão e tocou nela para acalmar ela, porque ela tava ainda, quando ela tava voltando, ela sente algumas coisas no físico, né? E aí ele tocou minha mão nela, daí ela pegou, olhou para mim e falou, já tô bem, obrigada. Aí ela sentou, aí nisso ele pediu pra gente todo o consulente, médium, todo mundo fazer uma oração. Ficamos em pé e fizemos uma oração do Pai Nosso. E ele pediu para eu servir a água para todos os consulentes. Para que eu colocasse tudo nos copinhos, a quantidade de consulentes que tinha, colocasse no copinho essa água que foi fluidificada pelos consulentes sobre a proteção da casa, né? E aí eu enchi e ele pediu para que todo mundo sozinho fosse buscar, os consulentes se levantassem e fossem lá buscar essa água. Aí foram beber a água e sobrou água. Daí a entidade, né, que estava conduzindo a sessão, a entidade que o mestre recebe, pediu para eu servir os médiums. Nisso, eu fui servir os médiums.
Tá, e quando eu tava servindo a água, vou deixar isso gravado, quando eu tava colocando a água já pros consulentes, eu começava a sentir vibração, eu ficava tremendo assim, água, colocando água, né, e sentindo vibração. Provavelmente ali eu já estava emanando